Boa tarde, meu nome é Ana Paula, né? Eu fiquei com a introdução, vamos lá. Os fármacos atuam no sistema nervoso central, né? O SINAC interfere na neurotransmissão, ou seja, na pré-sinapse, né? Que é um bloqueio. Pré-sinapse é a parte do neurônio que libera os neurotransmissores para transmitir sinais para outros neurônios, né? No bloqueio ou na avaliação de receptores pós-sinápticos, essa categoria engloba os medicamentos, né, os antiolíticos, hipnóticos, né, os antidepressivos e os antipsicóticos, né, antiolíticos e os anestésicos, os piopódios, os fármacos de abuso e estimulantes do SINAC, né, que eu já falei lá em cima, que é Sistema Nervoso Central, como a anfetaminas. Em 2018, 31 milhões de pessoas no mundo sofreram alguns distúrbios pelo uso dessa substância, sendo os piopóides, né, que é classe com maior nível de agravos e mortalidade em decorrência do abuso, né? Abuso é você tomar medicação a mais, né? E no caso de antidepressivos, né, e outros fármacos. E no ano de 2015, né, as classes dos medicamentosas de psicofármaco mais consumidas no país de forma não prescrita, né? Prescrita é quando o médico não prescreve aquela medicação, né? Tem muita gente que só vai lá, pede a receita e outras pessoas, algum médico irresponsável, alguma pessoa, repassa, né, essa receita sem a prescrição do médico, mas com o carimbo do médico, não é isso? E na prescrita foram os benzodiazepínicos, oh meu Deus. O início de um uso abusivo dessas drogas se mostra mais acentuado, né? 1,4% o risco do início do uso abusivo dessas drogas se mostra mais também acentuada durante, né, a adolescência entre 2 a 17 anos, podendo atingir o auge do problema entre 18 e 25 anos, né? E o fato é que no Brasil esses fármacos são comercializados apenas com indicação médica. Acentuado, controlado, estudos realizados universitários brasileiros esclarece que os medicamentos mais utilizados por esses são os ansiolíticos, balbutamina, perdão, mas é porque não tá saindo, barbitúricos e as amfetaminas, né? As motivações para o uso impróprio dessas medicações, psicoativos por os estudantes, pode ser citados nas satisfações relacionadas convívio, né, social e a sobrecarga das atividades curriculares, extracurriculares ou a falta de maturidade do acadêmico em ingerir seu tempo e estabelecer prioridade aos efeitos desse fármaco são considerados positivos, como as melhoras na concentração
e memória, além da redução de fadiga dos estresses, pode representar os estudantes uma solução rápida às consequências, né, do uso dos fármacos que atua no SNAC, né, Sistema Nervoso Central, relatadas por universitários. E em estudos anteriores, né, tem a ser a redução do sono, a cefaleia, né, que é dor de cabeça, como efeitos colaterais importantes. O uso de alguns fármacos. O SNAC, né, pode desencadear dependência, né, na tolerância e no organismo do consumidor, que sente a necessidade com o tempo de doses maiores, né? Fica dependente, né, dessa medicação. Para a promoção de efeitos terapêuticos, segundo os estudos estimuladores, né, assim prescrita, a médica pode se relacionar com o início ou aumentando, né, o aumento da dose de consumo e outras substâncias, como álcool e o álcool, né, o aumento de outras substâncias, né, do consumo, como substância como álcool, né, que não pode você tomar esses medicação, né, de uso de receitas azul, né, que só é feita em receita azul, né, esses médicos. Dentre as consequências do uso de fármacos, né, no sistema nervoso central, temos ansiedade grave, a insônia, a dor de cabeça, entre outros fatores, né. Isso pode desencadear dependências e tolerância, né, uma vez que o remédio não é tomado direito, ou não é nem prescrito por um médico, que seria o certo, né? E tomar o remédio certo também, senão nada adianta. Fora isso, temos outras drogas que são utilizadas, como o álcool, a droga, né? Que acabam menos tendo como inibir a situação. Mas aí tudo só piora, né? Temos a questão da temos a questão socioeconômica também, que é a diferença, né, de patamares, a diferença no financeiro, onde muitos têm muito, outros não têm nada, questão também do conhecimento, e seria bem legal também o serviço de atenção, né, à saúde mental. Seria muito interessante ser implantado nas escolas, não só nas universidades, nas faculdades, mas também como escola particular, pública, porque em todo canto hoje está dominado essa questão de saúde mental, essa questão de depressão, de ansiedade grave. Então, aonde tem questões de remédio, medicamento para fugir daquela situação, estão fugindo. Então isso seria bem interessante. Nas tabelas, iremos verificar a porcentagem de pessoas onde são afetadas pelos fármacos. Podemos ver na tabela 1 que as variáveis são muito relevantes entre idades, etnia, e orientação sexual, religião e renda familiar, onde a porcentagem pode variar entre eles dependendo de cada pessoa. Na tabela 2, já vemos que as variáveis mudam, podendo ser entre semestre, reprovação, atividades acadêmicas complementares, como um esporte. Podemos ver também atividades acadêmicas remuneradas, que é onde você recebe, relacionamento com os seus colegas de trabalho ou de escola, tecnológicas que facilitam o estudo,
com a tecnologia, você pode facilitar um estudo onde não vai ficar monótono. Tempo suficiente para estudar, isso é muito importante. Você precisar de um tempo, sempre tirar um tempo para você estudar, para não ficar sobrecarregado. Igual vemos aqui na tabela 3, onde portadores de doenças crônicas podem ser mais afetados. Plano de saúde, se você possui ou não possui, pode ser um fator relevante no tratamento. Insônia, se você não tira um tempo para descansar, você vai ficar sobrecarregado. Nível de ansiedade, é onde eu cheguei, que eu tinha falado, que você precisa arranjar um tempo para você descansar, para você não criar ansiedades, depressão. Se você virar um ansioso, um depressivo, nenhum fármaco vai chegar ao ponto de lhe controlar. Você pode ficar viciado se não tiver orientação médica, o que muito acontece, como nós já vimos nas tabelas, a porcentagem é bem alta. Na tabela 4, nós vemos as variáveis de regressão na logística binária, onde as variáveis são de idade, relacionamento com os colegas de curso, portadores de doenças crônicas. No caso aqui já é a regressão. Nível de depressão, qual o nível que está, se ela está moderada, se ela está grave. E nível de ansiedade, que são grave e moderada. Desde que foi feito esse estudo do sistema nervoso. O estudo analisou o uso de medicamentos do Sistema Nervoso Central, SNC, entre 199 acadêmicos, sendo 165 mulheres e 34 homens, com idade mediana de 21 anos. O uso de ansiolítico foi o mais frequente, 8,54%, seguido pelos opioides, 6,3%. Os resultados demonstram que estudantes com relacionamento insatisfatório com colegas apresentam maior prevalência de uso de fármacos do SNC. Além disso, portadores de doenças crônicas, indivíduos com insônia, aqueles com níveis moderados ou graves de depressão e ansiedade, tiveram maior probabilidade de usar esses medicamentos. Os estudantes universitários estão vulneráveis ao desenvolvimento de transtornos mentais. Este estudo tem como objetivo analisar essas situações como ansiedade, pressão e estresse. Por isso, aponta o uso de fármacos por parte dos acadêmicos com o objetivo de melhorar o desempenho do mesmo. Na prática de exercícios físicos e o envolvimento em atividades coletivas foram indicados para a prevenção dessas enfermidades e para a melhoria do bem-estar dos indivíduos. Na análise foi utilizado o programa IBM SPSS. Nessa análise foi utilizado também as variações preditoras. Essa variação forneceu informações que ajudam a informar sobre o uso de fármacos no sistema nervoso de cada aluno que foi entrevistado. Nessa entrevista foi abordado a religião, a etnia, a renda, o tempo que cada aluno tem para estudar, doenças crônicas, depressão, ansiedade, entre outros. Para verificar a ação dos modelos de regressão, foi utilizado um teste. E esse teste saiu no valor de 0,851, indicando que o modelo consegue variar, o modelo consegue explicar adequadamente a variável dependente. Variação ajustada resultou no valor de 0,260, que revela que esse modelo explica mais de 26% variabilidade de desfecho. Discussão. Pode-se notar que o perfil dos estudantes usuários de fármacos teve uma superioridade de acordo com um estudo francês realizado com estudantes do curso de farmácia, entre usuários com até 21 anos de idade, onde pôde perceber que o medicamento, uso de psicotrópicos, eram
bem mais velhos do que os não usuários de drogas ilícitas. Já as perspectivas étnicas, Não foi encontrada associação com significância entre raça autodeclarada ao uso de fármacos. Mas em outra pesquisa que investigou a existência de desigualdade racial no uso de psicotráficos entre adolescentes, idosos e adultos. Observou-se a maior prevalência entre brancos, onde teve uma possível explicação que a procura e acesso aos serviços de saúde eram por pardos e pretos, inibindo o uso de prescrição médica. Discussão. Sabemos que os laços de apego e a comunicação interpessoal são eficazes para o funcionamento psicológico, pois auxilia no enfrentamento de eventos estressantes na vida. Precedem a depressão logo ter um relacionamento satisfatório com os colegas de curso, com pessoas de quem tem uma convivência por longos períodos, torna-se um fator protetor para o desenvolvimento de transtornos. Consequentemente, no uso de fármacos para o tratamento. Contribui com o transcorrer mais saudável da vida acadêmica. Acerca da insônia, a previdência nesse estudo foi de 31,1%, e dentre esses 28,6% utilizavam os fármacos analisados. Comparação, a revisão sistemática revela que a prevalência da insônia entre universitários na região sul da Ásia foi de 52,1%. A demais pesquisa feita na Colômbia, realizada por acadêmicos de medicina, revela que esses problemas no sono se configuram como sintoma mental, preditor mais frequente na automedicação. Além de que 78,6% afirmam que continuaram com a automedicação, mesmo cientes dos riscos. Tendo isso em vista, sugere-se o fortalecimento de outras modalidades de tratamento para a insônia, como as práticas integrativas em saúde, a fim de reduzir os efeitos colaterais e contrapor-se ao modelo biomédico ainda predominante. Em acréscimo na análise das condições de saúde da amostra, constatou-se a maior prevalência de doenças crônicas não psiquiátricas, mais especificamente doenças respiratórias. Ainda entre os portadores de doenças crônicas encontram-se as chances aumentadas para o uso de fármacos do SNC. Nesse sentido, em pesquisa na Norte América, pacientes com 3 ou mais doenças crônicas não psiquiátricas tinham 1,11 vezes mais chance de usar psicotrópicos. Ou seja, a indicação terapêutica do uso desse medicamento é diferente da aprovada em bula. Isso pode ser consequência da falha de terapeutas anteriores, o que leva a uma chance maior de uma ou mais opções de tratamento sejam uma precisão, ademais da associação biodirecional entre doenças crônicas e fatores psicopatológicos. Pode estabelecer ambas as condições, elevando o uso dos fármacos do CNC entre os portadores de patologias crônicas. Dos alunos que relataram o uso de fármacos do SNC, 80% apresentaram um nível grave de ansiedade. Da mesma forma, a pesquisa francesa revela que os estudantes com ansiedade e depressão e os usuários por automedicação possuíram níveis mais altos desses sintomas em relação à depressão. Entre o que não usava os medicamentos, a depressão mínima leve superou em 7,8% a moderada grave a manejar e dar significado a questões diárias, permitindo o enfrentamento que possuía menor COC. Tinha uma prevalência de 2,81 vezes maior de consumo de fármacos que atuam no SNC. Estudo com mais pacientes da Noruega que apresentavam transtornos psicotópicos apresentou associação estatisticamente significativa entre autodistribuídos distribuídos básicos e COC.
Então, pois a presença e o nível da autoperturbação podem interferir na capacidade dos indivíduos de gerenciar a vida e de significar, dessa forma, o uso de fármacos do SNC. Se apresenta como um meio de amenizar a autoperturbação, assim com o fito de revigorar a resiliência no enfrentamento de problemas. Olá, me chamo Maria do Carmo, sou estudante de enfermagem do 2º semestre. Hoje eu vim fazer aqui uma conclusão sobre fatores de risco para o uso de fármacos do sistema nervoso central entre estudantes de enfermagem. Então, como minhas colegas já falaram anteriormente sobre os fatos, números e tudo sobre isso, hoje eu vim concluir um pouco disso tudo que elas falaram. Estudantes de enfermagem estão expostos a fatores de risco para o uso de fármacos do sistema nervoso central, devido à ansiedade, estresse, falta de sono e pressão acadêmica. A facilidade de acesso a esses medicamentos e cultura de normalização do uso de substâncias para melhorar o desempenho acadêmico também contribui para o risco. É necessário que instituições do ensino e profissionais de saúde implementem estratégias de prevenção e intervenção e que promovam também uma cultura de saúde e bem-estar e que incentiva hábitos saudáveis e práticos de autocuidado para mitigar os fatores de risco e promover um ambiente de aprendizado saudável e seguro. E é isso. Falei aqui um breve resumindo tudo isso e lembrando, ative a notificação para você não perder nenhum vídeo desse canal maravilhoso. Dá o joinha e se inscreva. E comenta também o que vocês acharam aqui do nosso resumo sobre esse tema. Tchau e até o próximo vídeo. Objetivo: aspectos éticos. O estudo tem como objetivo principal analisar que o Comitê de Ética em Pesquisa da Universidade Federal do Ceará é interdisciplinar e independente, criado para assegurar as pesquisas envolvendo os seres humanos sejam conduzidos de acordo com os fatores éticos estabelecidos, contribuindo para o avanço do conhecimento dos estudos. Desenho, período e local de estudo. O estudo, por exemplo, investiga fatores de risco para uma doença, hábitos de saúde ou aspectos comportamentais. A coleta de dados poderá ser feita por meio de questionários ou entrevistas. O período da coleta de dados seria de junho a setembro de 2019. Pode-se justificar essa escolha de período com base em fatores com a disponibilidade dos participantes. Quem são esses participantes? São os alunos universitários. Por exemplo, o estudante de uma universidade. A época do ano que pode coincidir com o período de atividades acadêmicas foi eventos específicos que permitam uma maior diversidade ou representatividade da amostra. O estudo será conduzido em uma universidade pública localizada em Fortaleza, Ceará, o que oferece várias possibilidades como estudantes universitários, podendo incluir características como faixa etária, nível de escolaridade e diversidade socioeconômica. O local oferece acesso a um grupo específico de pessoas que facilita o controle de variáveis que podem afetar a coleta de dados. STOB oferece um conjunto de diretrizes para assegurar que os estudos observacionais sejam bem projetados, executados e repostados, cobrindo itens como objetivo do estudo, variáveis de interesse, critérios de inclusão e exclusão e entre outros. População e amostra, critérios de inclusão e exclusão. A população do estudo foi composta por acadêmicos de enfermagem com matrículas regular. A amostra foi selecionada de forma probabilística, utilizando um método aleatório, simples e estratificada por semestre. O cálculo amostral foi realizado para uma população finita, anotando um nível de confiança de 95%, uma margem de erro de 5% e uma prevalência de 50%. O que resultou em uma amostra mínima de 194 estudantes. Esse número foi acrescido de 2,5% para compensar possíveis perdas
totalizando 199 participantes. O critério de inclusão foram estar matriculados regularmente em qualquer disciplina de curso de enfermagem de universidade em questão e ter maior de 18 anos. O único critério de exclusão foi estar em regime de licença. Protocolo do estudo. O estudo tem como objetivo analisar a relação entre o senso de coerência, níveis de ansiedade, depressão em estudantes universitários, considerando variáveis sociodemográficos e acadêmicos. A população algo é composta por estudantes do curso de enfermagem da universidade, abrangendo os alunos do 1º ao 10º semestre. A amostra foi definida de forma aleatória, por sorteio, com inclusão de alunos de regime de internato via e-mail. Inclusão: estudantes regularmente matriculados no curso de enfermagem da universidade em questão. Exclusão: estudantes que não responderem a todos os questionários ou que apresentam dados incompletos. O questionário de senso de coerência avalia a capacidade dos participantes de enfrentar estressores e manter a saúde, composto por uma escala de 1 a 10, de uma escala de 1 a 7. O questionário mede 3 componentes: compreensão, manejo e significado. A validade é garantida com uma alfa de Kobayashi de 0,79. O inventário de depressão de Beck II consiste em 21 itens que avaliam os sintomas depressivos, com uma escala de 0 a 3 pontos. A autoavaliação dos participantes é baseada nos sintomas observados durante a última semana. O alta de Kobrach deste instrumento é de 0 a 89. A ansiedade de Breck contém 21 itens sobre sintomas de ansiedade, avaliados em uma escala de 0 a 3 pontos. A validade do instrumento é assegurada com o alfa de Kobrach entre 0,83 e 0,92 pontos. A coleta de dados ocorre em sala de aula, onde os questionários são entregues aleatoriamente aos estudantes selecionados por sorteio e os alunos que regime de internato. Os questionários, juntamente com o termo de consentimento livre e esclarecido, são enviados via e-mail para preencher online. Todos os participantes devem assinar um termo de consentimento livre e esclarecido, que especificará os objetivos do estudo, os procedimentos envolvidos e a confidencialidade dos dados. Os dados obtidos serão analisados estatisticamente, utilizando-se de testes apropriados para comparar os níveis de ansiedade e depressão com os resultados de senso de coerência. O protocolo deve garantir a integridade e confidencialidade dos dados dos participantes, bem como garantir que as análises sejam conduzidas de maneira robusta, visando contribuir com o entendimento dos fatores psicossociais que influenciam o bem-estar dos estudantes.